Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Cristo de Deus esteja com todos nós, amém? Suamos um pouquinho para cantar um hino aqui, mas saiu, né? Graças a Deus. A misericórdia do Senhor, conseguimos completar essa missão também. Agora nós vamos estar aqui ouvindo a mensagem do Senhor. E eu convido que você da live, você aqui do templo, esteja abrindo sua Bíblia no Salmo 121. Salmo 121. O tema da mensagem é Rumo a Jerusalém. Vamos estar fazendo a leitura? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de noite de todo o mal e protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Amém? Vamos orar. Paizinho, Senhor, estamos aqui, Senhor, reunidos mais uma noite, Senhor, aqui para cultuar ao Senhor. Já rendemos louvores. Agora é o momento da sua mensagem, ó Pai. Fala conosco, Senhor, e que ela venha somar em nossa espiritualidade. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecemos. Amém. Irmãos, aqui o Salmo 121 é um salmo muito conhecidíssimo dos irmãos. E que esse salmo, ele é um cântico, né? Até tem algum subtítulo em algumas Bíblias aí que fala que é um cântico, é o cântico da peregrinação. É o cântico da peregrinação. O salmo anterior, ele é um cântico aonde o Salmo 120, aonde o salmista ele vai clamar, né, pelo Senhor no momento de angústia. Aqui, o salmista ele já vai dar uma direção em quem realmente ele deve buscar em momentos de dificuldades. E aqui nós vamos ver o seguinte, para a gente entender um pouquinho melhor aqui, nós vamos ver o seguinte. Aqui nós vamos ver que Deus, ele vai agir, o salmista, ele crê que Deus ele pode agir de forma espiritual e de forma física na vida das pessoas, na vida daqueles da igreja dele. Aqui no caso, a gente vai ver aqui nessa situação, o Salmo ele fala que é uma peregrinação e que inclusive alguns até dizem que este salmo, ele era citado, ele era cantado justamente na peregrinação, ou alguns subtítulos também diz salmo de romagem, de romaria, aonde o povo de Deus, algumas pessoas que não moravam em Jerusalém, saíam das suas cidades locais para peregrinar para Jerusalém, para cultuar e para oferecer o sacrifício. Por isso que o salmo aqui é tido como salmo da peregrinação. E nesse momento, alguns dizem que não somente o salmista, mas depois que foi escrito este salmo, a probabilidade muito grande do povo começar a citar este salmo nessa caminhada, nessa peregrinação. Aqui no caso, essa peregrinação, ela era física, ela era literal. Hoje, nós temos uma peregrinação também, para nós chegarmos algum dia de forma física, um corpo glorificado, de uma forma concreta, nessa Jerusalém também. A Jerusalém espiritual. Então, aqui como nós podemos ver, nessa caminhada, ele começa a citar que ele tem alguns problemas, que ele vai passar por alguns problemas nessa peregrinação, mas que o foco dele é o Senhor.
Então, quando ele fala da questão aqui, nós podemos ver aqui o contexto. No Salmo 125, 1 e 2, diz o seguinte, ó: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Nessa caminhada, o que acontece? Para chegar até Jerusalém, tinha o vale. E nesse vale, tinha alguns desafios que poderiam ser encontrados nessa caminhada. Ladrões, a força do sol, calor durante o dia, animais selvagens. Tinha uma série de coisas que poderiam, durante essa trajetória da saída de onde eles estavam para chegar a Jerusalém, eles encontrarem neste caminho. E por isso que nessa caminhada, ele começa a citar, eles vão citar esse salmo. E justamente o salmo ele inicia o seguinte: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Essa é a pergunta do salmista. Mas a resposta ele mesmo dá e falou: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que ele está querendo dizer aqui? Em momentos de ansiedade, em momentos de dificuldade nessa minha peregrinação, da minha cidade local até Jerusalém, há momentos em que são de angústias, de dificuldades, e que nesse momento eu não vou tirar o foco do Senhor. Eu não vou tirar o foco do Senhor. É por isso que não preciso elevar os olhos para o monte, mas sim para o Senhor. Eu preciso estar focado no Senhor em toda essa minha trajetória. É a mesma coisa hoje, trazendo para nós, momento da graça, a nossa trajetória espiritual, a nossa trajetória rumo a Jerusalém espiritual. Nós estamos, daquele momento em que nós conhecemos a Jesus, fomos salvos por Ele, nós já entramos nesse vale. Esse vale é a caminhada que nós vamos ter aqui até nós sairmos, nós desencarnarmos aqui e entrarmos literalmente nessa Jerusalém celestial. E é nesse vale que nós estamos transitando neste momento. Todos nós que estamos aqui ainda, nós estamos transitando neste vale. E que nesse vale, assim como eles encontravam isso aqui, nessa caminhada, ladrões, uma série de coisas, animais selvagens que poderiam querer intimidá-los, querer não deixar eles avançar ou até destruí-los naquele momento ali. E é justamente trazendo hoje para a nossa espiritualidade, a nossa caminhada, o vale em que nós estamos atravessando, do período em que eu me converti, a partir do momento em que Jesus me justificou, eu já entrei nesse vale e eu estou caminhando, não sei até quando, eu estarei caminhando diante dessa Jerusalém. E que dessa caminhada, do momento em que eu conhecia Jesus e me rendia ao senhorio dele, até lá, essa caminhada, eu vou estar passando por um vale. E que esse vale hoje, trazendo para nós, são tantas coisas que nos arremetem para querer desanimar, querer desviar dos caminhos do Senhor. E temos várias, eu vou citar várias aqui, mas tem muitas outras que pode acontecer. Quando nós estamos passando hoje por este vale, nós podemos encontrar doenças, nós podemos encontrar, infelizmente, sofrer acidentes, nós podemos encontrar uma série de outras coisas, que eu vou falar alguns nomes aqui, que algumas pessoas talvez já ouviu, mas não vão saber, mas nós estamos passando por este vale, e que talvez até algumas coisas aqui nós não conhecemos, porque já estamos um pouco avançados em idade, mas os mais novos, a igreja dos mais novos que estão vindo agora e que estão neste vale, eles estão passando por isso. Vou falar algumas coisas aqui. Luta
por profissões, para alguns é um vale, é uma situação em que muitos jovens estão lutando hoje. Doutrinação nas escolas, é o vale aonde as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens estão sendo doutrinados. Fascismo, falta de segurança, corrupção, desempregos, perseguições da fé. Talvez nós estamos aqui já acomodados. Não, nós já passamos por esse vale e na minha época não tinha isso. Na minha época não se observava e não tinha muitas dessas coisas. Mas hoje, as pessoas mais novas, a igreja composta da juventude, elas estão passando por isso. Doutrinação nas escolas, isso é um vale na vida dessas pessoas. Isso é uma das dificuldades para muitas crianças testemunhar, conseguir permanecer nessa peregrinação rumo a Jerusalém e não se desviar. Perseguições da fé, crises financeiras, muitas pessoas que desanimam por causa das suas crises financeiras nessa peregrinação, abandonam a fé. Etnocentrismo. O etnocentrismo onde as pessoas, eu começo a subjugar uma etnia, a partir da minha visão, acho que ela é inferior. Eu estou falando uma linguagem aqui, irmãos, porque eu tenho certeza que os irmãos talvez não conhecem, mas as pessoas mais jovens conhecem, sabem o que eu estou falando, e que isso está sendo ensinado em algumas escolas. Outra coisa, terrorismo, nazismo, o preconceito, o racismo, vícios, compulsão, ideologias e as redes sociais. Tem muitas outras coisas, irmãos. Tem muitas outras coisas que nesse vale, que nessa caminhada, a partir do momento em que eu entrei nesse vale para eu ir para Jerusalém, eu estou sendo, como se diz, induzido, eu estou sendo seduzido, eu estou sendo massacrado por causa dessas situações. E que eu, como adulto, os jovens, estão sendo massacrados hoje, nos seus grupos sociais, nas redes sociais, por vários fenômenos hoje que acontecem na sociedade, e que a igreja, ela está inserida. Nós, como igreja do Senhor, nós estamos inseridos nesse contexto. As redes sociais, de várias formas, o que tem acontecido, pessoas se suicidando porque estão sofrendo bullying através das redes sociais. Jovens. As redes sociais, um mecanismo hoje para que eu possa afrontar, para que eu possa diminuir, para que eu possa denegrir a imagem das pessoas, a imagem da igreja. E justamente é nessa caminhada, é justamente enquanto eu estiver caminhando, que eu estiver rumo a Jerusalém, eu devo olhar não para os montes, mas sim para Deus, o Criador dos céus e da terra. O salmista, quando ele fala, eu não levo os olhos para os montes, mas sim, eu vou direto ao Criador do céu e da terra, Ele é que vem. Quando ele fala Criador do céu e da terra, ele fala, Ele é o único que pode me socorrer neste vale. Ele é o único que pode me socorrer nessa caminhada, nessa travessia. Eu saindo daqui para eu chegar lá na Jerusalém, no termo físico aqui nesse momento, eu chegar lá, oferecer o animal em sacrifício, oferecer o meu culto ao Senhor, só Ele é que pode me socorrer nesse momento, em toda essa dificuldade. Dificuldades que irão surgir na minha vida, e irão surgir na vida da igreja. É por isso que hoje a fraqueza, nós estamos numa fraqueza muitas vezes espiritual, numa fraqueza talvez em relação a conhecimento da palavra, justamente porque nessa minha caminhada eu estou elevando meus olhos para toda e qualquer coisa que está me distraindo nessa caminhada, menos eu buscando o Deus que fez os céus e a terra. Não é na criação que se busca o socorro espiritual. Não é na criação que se busca o socorro para essa trajetória cristã que eu estou vivendo hoje aqui na face da terra. É no Senhor que fez os céus e a terra. Na criação eu não busco nada. Da criação eu não devo esperar nada. Mas sim, eu devo esperar e descansar no Senhor. É isso que ele está falando.
Por isso que o salmo aqui ele é da peregrinação. Eu saio de um ponto e eu vou para outro. E ele começa a cantar, ele cantarolar. Ele coloca essa palavra em termos de verso, que é um salmo de poesia, e começa a cantar. Porque ele crê que Deus pode sim o salvar. Nós vimos aqui, eu falei várias situações aqui, em que nessa trajetória cristã, a igreja ela está passando e ela está sofrendo. Nós vimos aqui várias situações aqui, várias coisas aqui. Agora eu quero ver com os irmãos na situação religiosa, nessa nossa trajetória cristã, que nós estamos passando por esse vale. Nós vimos aqui várias situações sociais, várias situações independentes de credo, de raça, de o que for, passa por toda aquela situação que eu acabei de falar um monte aqui. Agora eu estarei falando sobre uma questão religiosa. O que me faz eu olhar para vários outros lugares e menos para o Senhor? Algumas coisas que eu coloquei aqui. Seitas. Irmãos, as seitas estão muito próximas a nós, com seus ensinos sutis, e que hoje nas redes sociais tem muitas pessoas que estão ouvindo ensinos totalmente errados e tomando talvez como verdadeiros. Eu estou nessa caminhada cristã e eu estou vendo as seitas. Então o que acontece? Ao invés de eu estar no foco, ao invés de eu estar caminhando, eu estar direcionado literalmente para o Senhor, eu estou o quê? Entretido, eu estou como se diz, seduzido por outros ensinos. Outra situação na questão religiosa, a questão das heresias. Quantas heresias nós temos hoje aqui, na palma da nossa mão. Através de um celular, ou através de um computador, ou através de alguém que está tentando nos empurrar para um caminho, porque nós estamos em uma peregrinação para Jerusalém. O diabo ele vai usar toda e qualquer semente para que nós venhamos o quê? A desviar desse caminho de ir para Jerusalém. Por isso que a igreja ela está muitas vezes perdida, está fora de foco. Outra coisa, falsos profetas. Meu Deus, eu não sei na época de Paulo da igreja primitiva, mas agora, misericórdia. Eu não sei na época de Paulo da igreja primitiva, mas agora, misericórdia. Outra coisa, o ateísmo. Não crê em Deus. E que os nossos jovens, principalmente, quando vão para a faculdade, não é só para a faculdade, porque a doutrinação, o ensino, quer seja político, religioso, filosófico, começa no ensino médio e no ensino fundamental. Então, por isso que ali eles vão ter contato com muitos que já se dirão, desde pequeno, de adolescente, já entrando na juventude, dizem que eu sou ateu. E se esse jovem, que um dia já foi justificado por Jesus, e ele entrou nessa caminhada, nessa peregrinação, ele não estiver forte, ele olhar para o monte, ele vai cair. Porque é o Deus que fez os céus e a terra, é que nos socorre neste momento. É Ele que tem essa capacidade de nos socorrer. Tem os desigrejados. Quem não conhece, no mínimo, um desigrejado? Eu conheço uma porção, que é outro movimento que está crescendo. Outro movimento que está crescendo assustadoramente e que está arrebanhando. E que esses desigrejados, automaticamente, eles já se formam um grupo à parte. Sem querer ou querendo, sei lá o que, eles já se formam um grupo à parte. Um grupo que tem sua própria doutrina, que tem sua própria modo de viver, de seguir, menos aquele que é o mais próximo da verdade, que é o que a igreja prega. A apostasia. Os apóstolos que estão aí. E que a apostasia ela não é fora da igreja, ela começa dentro da igreja. O anticristo. Os anjos caídos que fazem parte, que nos acompanham nessa caminhada, nesse ato transitório.
E que muitas vezes nós negligenciamos o nosso inimigo, e por isso que nós não conseguimos continuar, permanecer nessa caminhada, nessa peregrinação. Outra coisa, o liberalismo teológico. Gente, o liberalismo teológico, misericórdia. Nós vamos estudar sobre isso aqui na IBD. O liberalismo teológico, adoração política. Ao invés de eu estar caminhando, ao invés de eu estar, tem uma adoração política, e infelizmente infiltrou no nosso meio, infiltrou no meio da igreja e que está tentando tirar alguns do caminho, do foco. Adoração a pastores, adoração a apóstolos, adoração a cantores. O antropocentrismo, onde coloca o homem no centro, ao invés de Jesus ser o centro da igreja, aquele que tem a capacidade, aquele que vai me socorrer nessa caminhada, porque vai ter momento que eu vou pedir socorro, Jesus, me socorre, eu estou perdido, eu estou perdendo o foco, eu estou fraco, eu preciso do Senhor. Gente, o que eu tenho visto de pessoas muitas vezes, justamente por causa dessas coisas, que eles começaram uma caminhada, entraram no vale, vão chegar até lá Jerusalém, eu creio, e não pela força física pessoal, porque não tem como, é simplesmente pela graça do Pai. Pessoas que nessa caminhada, nesse trajeto, nessa peregrinação, da onde ele está para a Jerusalém, estão comendo alfarrobas de porcos, que estão desviados. Mas por quê? Porque o socorro, no momento do socorro, olha para toda e qualquer circunstância, busca na criação o socorro, sendo que não é na criação, mas sim no Deus que fez os céus e a terra. É isso que nós precisamos ter no nosso coração. E com isso nós estamos sendo gerados, alguns estão sendo gerados para uma adoração humana, uma adoração ventral, uma adoração condicionada. Eu adoro a Deus enquanto a despensa estiver cheia. Vocês lembram quando eu li anteriormente? Uma das situações era a questão financeira, questão profissional, trabalho. Tem muitas pessoas que muitas vezes até entram nesse vale, mas quando chega na questão financeira que toca falar, o que é isso? Aí começa a aparecer propostas indecentes. Poxa, já me apareceu 3 propostas, mas eu não posso aceitar porque o caminho que eu estou não condiz com aquela proposta. Eu vou passar fome, eu vou passar necessidade. Eu conheço um caso assim. Esse é o vale que nós passamos, até nós chegarmos lá na Jerusalém espiritual, que já foi conquistada por Cristo. Nós vamos passar por várias situações, esse é o vale. Esse é o vale que eu passo, essa é a situação. Então nós podemos ver que tem uma série de coisas em que nós vamos vivenciar e que vai trazer maldade para o nosso contexto hoje. Os nossos adolescentes, gente, eu tenho uma preocupação com os nossos adolescentes, o que estão vencendo hoje. Eu tenho uma preocupação com os nossos jovens. Eu tenho uma preocupação porque até um dado momento, há pouco tempo atrás, nós pegávamos e falávamos que a televisão estava destruindo. A televisão hoje, se você olhar hoje para a televisão e olhar para a internet, a televisão hoje está muito boa. Mas por quê? Se olhar para a internet, que está pior. Muito pior. Mesmo assim, eu ainda uso desse recurso. Temos que usar.
Quantas pessoas não estão conseguindo se manter nessa peregrinação? Quantas pessoas estão nessa fraqueza? E eu queria deixar algumas coisas aqui para os irmãos. Por que nessa peregrinação eu devo invocar o nome do Senhor, eu devo invocar o Senhor? Porque eu compreendo a minha necessidade pessoal. O salmista, ele compreendia a necessidade pessoal. E que a necessidade pessoal dele aqui, nesse momento, não era material, mas era puramente o quê? Espiritual. Embora poderia vir os ladrões, poderia vir os animais selvagens, poderia vir o sol escaldante, poderia acontecer acidente, porque lá era um terreno de pedras, de montanhas, acontecer isso, mas ele vai o que? Ele invoca no Senhor uma proteção. Ele invoca no Senhor essa proteção. E que justamente ele olha para si e fala: Senhor, para eu atravessar esse vale, não tem como eu ir sozinho. Para eu atravessar esse vale e chegar até lá, não tem como eu ir sozinho. Eu quero a sua presença. Eu quero a sua presença. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para os irmãos aqui, por que eu devo invocar o Deus que criou os céus e a terra? É justamente porque eu compreendo a minha necessidade pessoal. Eu compreendo a minha necessidade pessoal, e uma vez que eu compreendo a minha necessidade pessoal, eu não brinco com aquilo. Eu começo o quê? Não brinco, não flerto com o pecado, não fico ali de romance com o pecado. Eu vou direto no Senhor. E compreendendo a minha necessidade, eu vou buscar o socorro justamente de uma forma direcionada e focada. A sua trajetória cristã hoje, como que está a sua trajetória cristã nesse vale que você está passando? Como que está hoje? Como que ela foi no passado, até no presente, até o exato momento? Como que ela está sendo? Você está disperso? O seu foco está disperso? Você está buscando socorro na criação ou você está buscando socorro no Deus que criou os céus e a terra? O Deus que comanda a criação. O Deus que provê sua criação. O Deus que dá subsistência à sua criação. E a criação que é totalmente dependente desse Deus. Há momentos em que nós precisamos fazer essa autorreflexão de como que nós estamos nessa caminhada, de como que nós estamos nessa trajetória, nesse vale. Como que eu estou passando? Eu estou clamando, eu estou sentindo, eu vejo que eu tenho essa necessidade. Eu vejo que eu sou um ser limitado, que eu preciso de socorro. Eu preciso manter esse foco naquilo que é absoluto, que é perfeito, que é soberano. A segunda coisa que eu queria deixar para os irmãos aqui, a questão é: por que invocar o Deus que criou os céus da terra? Porque eu creio na sua proteção e provisão. E que está justamente do verso 4, do verso 3 em diante. Verso 3. Do verso 3 ao verso 7. Por que eu devo invocar o nome do Senhor? Nessa peregrinação. Porque eu creio que Ele é absoluto. Eu creio que Ele me protegerá. Eu creio que Ele é meu protetor. Eu creio que Ele me guarda. Eu creio que Ele vai ser a minha sombra. Eu creio que Ele vai me guardar diuturnamente. Eu creio que Ele vai estar comigo. Por isso que nesse período, nesse momento, nessa romaria, eu devo convocar o Deus que criou os céus e a terra. A terceira coisa que eu queria deixar para os irmãos aqui, finalizando: por que invocar o Deus que criou os céus e a terra? É porque Ele é o fiador da minha salvação. Ele é o fiador, Ele é o garantidor da minha salvação.
Versículo 8 diz o seguinte: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. O Senhor protegerá, voltando lá na época do salmista, lá da cidade onde você saiu, até a Jerusalém, nos montes de Sião, você vai chegar lá, porque eu vou guardar você. Chegando lá, você vai entrar no santo templo e vai oferecer culto, e vai oferecer sacrifício a mim. Hoje, trazendo para hoje, o Senhor nos guardará nesse vale, para que nós cheguemos até a Jerusalém espiritual. A Jerusalém espiritual que já foi conquistada por Cristo na cruz. Já foi conquistada por Cristo na cruz. E justamente nessa caminhada é que eu preciso ter justamente o foco voltado para o Senhor, o coração voltado para o Senhor. Senão, a situação fica muito difícil. João 19:30 diz o seguinte: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. A consumação do reino, a consumação da entrada daqueles que são filhos de Deus na Jerusalém espiritual. Como que está a nossa caminhada nesse momento? A nossa caminhada nesse vale. Tantas coisas que estão sendo trazidas, oferecidas, impostas a nós, seja política, seja religiosa, qualquer coisa que está vindo muitas vezes nessa caminhada e que pode nos tirar o foco, pode nos desanimar. Então o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora para sempre. Romanos capítulo 8, verso 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então não há mais condenação para nós. Já estamos nesse vale a caminho da Jerusalém espiritual. Outra coisa, João 3,16, conhecidíssimo dos irmãos, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para o que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não iremos perecer porque nós estamos indo para a Jerusalém celestial. Essa trajetória, essa minha peregrinação aqui na terra é um vale. E que há muitas coisas que vão querer nos derrubar, nos desmotivar, nos tirar para um lado ou para o outro. Por isso que nós temos que nos manter em pé, orar para aqueles que infelizmente estão seduzidos por muitos ensinos, por muitas falsas coisas aí neste mundo afora, nesse vale. E a Igreja de Cristo, muitas pessoas estão entrando neste vale, mas não estão conseguindo chegar até o objetivo final. Mas Deus, Ele na sua misericórdia, Ele está aqui para atender a cada um de nós. Se porventura nós desfalecermos, se porventura nós desanimarmos, se porventura nós formos seduzidos, Ele vai estar lá na Jerusalém nos esperando. Porque vai haver um momento em que nós vamos recobrar as nossas forças. Vai haver um momento em que nós vamos nos realinhar e vamos entrar. Mas eu preciso estar o quê? Firme. Eu preciso estar forte. Eu preciso buscar esta força no Senhor, no Deus que criou os céus e a terra. Amém? Que Deus abençoe essa mensagem no nosso coração. Você está fazendo uma oração e já passo para o pastor Marco. Está orando? Paizinho, Senhor. Essa palavra que ela possa vir somar, Senhor,
da nossa espiritualidade. Senhor, nós estamos atravessando esse vale, nós estamos nessa peregrinação, essa peregrinação pela qual nós estamos atravessando aqui nessa terra, para nós, em um futuro breve, estarmos juntos com o Senhor na Jerusalém. Senhor, obrigado porque o Senhor um dia teve compaixão de nós como pecadores. Obrigado porque o Senhor teve o interesse em nos salvar. O Senhor proveu isso através do seu Filho amado, Jesus, o Cristo. E é por isso que nós estamos aqui. Senhor, não estamos aqui para julgar, mas Pai, nos dê força. E também, Senhor, aqueles que infelizmente saíram desses caminhos, esses que foram tragados por essas mazelas que há neste vale, Senhor. Senhor, que eles possam retornar, que eles possam, Senhor, reconduzir neste caminho. Senhor, e que eles possam sempre lembrar que o socorro vem do Deus que criou os céus e a terra. Nada além disso, Senhor, poderá nos socorrer. Nada além do Senhor poderá nos socorrer. Mas em que o Senhor esteja conosco. E que cada um aqui, ó Pai, seja suprido a sua necessidade, fortalecido, amparado, Senhor, justiçado, Senhor, nessa caminhada, neste vale. Senhor, dá-nos força, dá-nos força. Às vezes vem o desânimo, vem, Senhor, a vontade de desistir. Mas, Paizinho, Senhor, que isso não venha gerar fruto no nosso coração. Pelo contrário, ó Pai, nós possamos pedir o socorro que vem do Senhor. Senhor, quantas pessoas já negligenciaram esse socorro do Senhor nessa caminhada? Mas, Pai, que eles possam voltar, cada um, ó Pai, mais novo, mais idoso, Senhor. Enfim, ó Pai, que todos possam retornar para esta caminhada, que possam retornar para esse encontro com o Senhor na Jerusalém espiritual. Paizinho, esteja conosco, ó Pai. Esteja conosco aqui essa noite. Esteja, Senhor, com a Igreja Batista Monte Sinai, Senhor. Esteja com cada um de nós, cada família, cada pessoa, ó Pai, para que nós não venhamos, ó Pai, a sair dos seus caminhos, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecemos. Amém.